né? Então, assim, o motor a gente vai chegar lá, né? Mas os karts que eu andava, por exemplo, o Parilla 2 tempos, chegava a 19 mil RPM. Entendeu? Então o motor ele vai crescendo, parece que vai explodir. É uma delícia, né? Uma das coisas mais prazerosas que tem assim, de se pilotar. O motor vai explodir. Cara, não, porque assim, parece que ele não para de crescer, né? Ele não perde potência, né? E ele vai tendo cada vez mais giro, ele tem mais potência, né? Então, vamos voltar a repetir, a velocidade, estamos falando da T 160, 170? Não, isso daí de 2 tempos. Numa pista rápida de F4, você chega a 110, 115. Num traçado rápido, né? Às vezes 120, precisa ser mais uma pista bem de alta mesmo. Assim. Para ter uma ideia, o rental kart, 90 talvez? Cara, nos melhores? Nos melhores, mas assim, a galera... Por exemplo, o DJHP de Guarara é 90? Guaratinguetá, quando eles começaram com esse motor, o Samuel estava dando os testes, estava dando 90, 92. Né? Que aí também depende do piloto, né? Se você faz muito bem o miolo, né? Mas aí fui tirando, porque assim, é perigoso. E a galera às vezes estoura kart, aí vai começar a quebrar muito kart. E você vê, os kartões eles têm que ter um equilíbrio entre o custo e o preço que eles cobram para ser uma coisa... Isso que é muito legal lá do pessoal. Só para ter uma ideia de escala, assim, sabe? De velocidade. Tá, de velocidade, vamos lá. Aqui em São José, kart de uma pista rápida, traçado rápido, 60 de adulto. O de criança chega numa velocidade maior, né? 65, tá? Você vê os vídeos, depois eu até te mando algumas coisas dos on-board das crianças, com aquela câmera que pega. Tem criança que chega a 65 por hora aqui. Uau! Entendeu? Então, assim, é lógico assim, a molecada que anda bem, né? E já tá num nível de treino... Da hora. Legal. Né? Vai para Guará, cara, eu acho que deve chegar a 80, 85. Lá isso numa média, em todas as pistas deve chegar isso. Tá? Porque aí você tem relação, você tem outras coisas que você pode mexer aí. Né? Então, às vezes, você deixa um pouquinho com uma relação supostamente para dar mais final de reta, mas aí como você não tem saída, você não consegue chegar lá tão forte. Né? Então, tudo é um equilíbrio. Né? Então, assim, o rental ele precisa ter esse equilíbrio, né? Que você precisa usar as peças até o final. Então, o rental é aquele carro que a gente aluga lá, que está à disposição no cartão. Exato. Para todo mundo, né? Todo mundo. É muito acessível. Por exemplo, lá em Guará, o que tem diferente é que você tem a frota race e você tem a frota de aluguel mesmo, né? Sim. Então aí é uma frota um pouquinho mais rápida. Nicolás, quero voltar um pouco na tua história aí. Vamos. 1999, aí 99 tu começou... com o Vitor aqui, né? Com o sobrinho... então, sobrinho aí vamos lá, Vitor, da família Gouveia. Da família Gouveia, da Luciano, da Leandro. Famosa. E primo do Vitor, né? Ele que acaba de ganhar a Copa do Verona em Guará, que é um negócio fora da curva, assim, também. Ele ganhou no ano passado a KNV, né? A segunda etapa também, ótimo. E Vitor ganhou a Cap Max. Ele tá... Vitor, o filho, ganhou a Cap Max. Foi, bicampeão, né? Então, assim, tá mandando muito bem o Vitor. Assim, hoje é um dos meus alunos, assim, que tá no nível mais alto aí, disparado, sem dúvida nenhuma. E aí comecei. E aí foi uma coisa, assim, que foi... Pô, nossa, vou lá de novo. E aí eu comecei a vir, comecei a entrar no recorde, né? Aí comecei a conhecer uma galera que andava lá, o Genildo, por exemplo, né? Silvio, que conheço dessa época também, né? E aí começou, aí lá, só que o que era diferente no kart nessa época? Primeiro, você não tinha tantas pistas, tá? Você teve, depois que o Senna morreu, um boom de construir pista, até que em São José teve 3, 4 pistas, assim, de indoor igual kart center, mas só eles, né, conseguiram manter aí, né? Tanto que assim, o Kart Center hoje, esse ano, ele faz 30 anos. É a pista indoor mais antiga do país. Indoor assim, eu acho que é a mais antiga. Né? E você vê a Granja Viana é de 96. Indoor, que não é indoor, porque indoor seria coberto, né? Tamanho tipo indoor. Então, vamos lá, pista de pneu. Pista de pneu, né? Porque realmente ele é aberto, né? Que é legal, né? Que você pode andar na chuva, né? 700 metros, né? Aí vai depender da pista, mas assim, de 450... Aí tu muda o traçado a cada 3 meses. De 450 a 650 metros. Isso. Né? Então varia ali a pista 38, 36 as mais rápidas, 48, 49 as mais lentas. Mas né? como assim de pneu? Pista de pneu, então assim, você tem igual você vê no shopping, entendeu? Que tem pista ali, ela é uma pista de pneu, né? Ela não tem zebra, né? Ela não tem área de escape, né? Você bate, aí você já vai no pneu. Que é uma... pista estilo de rua, né? Vamos dizer assim, tipo Mônaco, né? Sim. Então, assim, você tem... Mas uma coisa que é fantástica do kart, isso depois a gente vai mais pra frente, acho que pode mencionar, é que a gente fabrica o kart lá. Entendeu? Então, assim, isso daí também, depois de um tempo, me deu um ganho também técnico, né? Entender mais as coisas, né?
Mas aí voltando, daí eu comecei a ir, né? Comecei a fazer o recorde. E lá, aqui, não tinha campeonato. Então, como que você fazia? O Kart Center ou algumas pessoas faziam provas de endurance, de 3 horas. Entendeu? Aí era essa competição. Só que era legal? Vinha muita gente de fora, boa, correr. Então também assim, vinha também uma galera, um cara assim que vinha dessa época aí, que a galera do Rental conhece, que é uma lenda aí, é o Peterson Nakamura. Então eu conheço o Peterson há muito tempo, né? Então vinha aí com o Carlos, galera mó legal dele aí, né? E então assim, era legal, foi aí um aprendizado também nessa época. E aí, beleza, então aí você tinha 2, 3 provas nessa por ano e ficava andando com os amigos, né? Chamava, vamos andar de kart aí, tudo, né? Mas espera aí, você tinha 13 anos, cara? Eu tinha 12, 13 anos. Já competia com essa galera, né? Já, porque primeiro, você estava começando o rental no país, entendeu? Hoje você pega assim, toda a estrutura que tem, né, de campeonato, transmissão, né, patrocínio, até mesmo equipe nessas provas de endurance que tem ainda, né? E a quantidade de campeonato que você tem, né, hoje nas pistas é muito grande, né? Então, assim, é outro esporte hoje. Então, olhando assim, há 25, 26 anos atrás, é outra coisa totalmente diferente, entendeu? Então, é que eu até ia falar que como que foi aí minha transição pro profissional. Então, vamos lá. Porque aí você não tinha muita opção. Então, aí você queria correr, tudo, e, lógico, mandando bem, novo assim, correndo só com cobra criada, já mandando bem, né? Potencial. Aí, exato. Aí meu pai isso daí era 2003 já. O pai já começou a ajudar, começou a entrar nessa... Não, sempre, né? Porque era o pai que bancava, né? Para você treinar, brincar ali, correr. Mas isso foi em 2003, tá? Então aí eu fico esses anos correndo, fazendo... Aí comecei a fazer recorde, a partir de 2000, recorde da pista do Kart Center, né? Aí começa a ganhar a prova, aí fiquei 3 anos assim, né? Eu só lembrando, não era 2, 3 enduros que a gente corria por ano, tá? Então era pouco, né? E aí meu pai falou assim, pai, eu queria andar, e eu já ia fazer 17 anos, eu queria andar, e aí ele me deu um V4. Ele gostando da coisa também? Não, ele adorava. Meu pai, ele teve kart também quando ele era mais novo, né? Então, assim, eu também tinha amigos ali que iam aqui no kartódromo que tinha em São José, né? Ali do Alto da Ponte, né? Então, assim, isso na década de 80, né? Então, assim, foi sempre um cara que gostou. E trabalhava, né? Como eu te falei, trabalhava na área automobilística, tudo. Então, gostava muito dessa parte, né? Da parte mecânica, de tudo. Aí, ele me deu um kart, um V4, né? Porque também naquela época não tinha o que a gente chama, o pessoal do meio, popopó, né? Que é esse motor F4, né? Porque é o motor de Moecana que a gente chamava. Tanto que assim, quando começa, porque ele bate muita válvula mesmo, cara, é impressionante isso. Hoje eu até teve um assim, ou se não é pela embreagem, as válvulas batem pra caramba. E é mesmo, né? Você pega um moedor de cana, né? Se você... Não, ou moedor de cana, né? Porque é um moedor... porque esse tipo de motor estacionário que usa, né? Então, assim, você não tinha. Então, era o V4, né? Que era a categoria, só que já é um motor 2 tempos. Ele tem uns 25 cavalos, né? Só que aí acontece, os motores 2 tempos, ele é muito mais leve, né? E nessa época, era ar ainda. Então, assim, em Caraguá eu cheguei a virar em treino com pneu vermelho 39,9. Caraguá já tinha o seu famoso... Já, Caraguá já tinha lá e era muito forte. Caraguá foi uma das pistas... Caraguá é litoral norte, né, paulista? Uma das pistas, no começo da década de 90, porque tinha Interlagos e lá, entendeu? Então, assim, durante um tempo ela foi uma das pistas mais importantes do país. Muita gente andou. Guará, mesmo com aquela pista que era menor, que, por exemplo, eu peguei Guará, então, aí eu ganhei um V4, aí levo pro Kart Center, ando... E aí, cabaço, né? Não tem jeito, não tem experiência, né? Fica ligando, acelerando, porque achava o máximo o barulho, né? Então, fica acelerando e freando o kart no cavalete. O que acontece? Estoura o anel, né? Não tem jeito, né? O anel do pistão, né? Você tem ali, como você não tem o peso no chão, muito giro, né? Então, você acaba estourando, né? E aí, eu acabei conhecendo um mecânico, né? Porque como eu tinha pouco, tinha gente que vinha também andar antes no kart center, às vezes, assim, eu dava uma passada para ver como que é. Hoje não pode, tá? Quem quiser andar de profissional lá, sem chance nenhuma. E aí, beleza, conheci. E aí ia ter uma prova um mês depois lá em Caraguá. Que aí eu não sabia, né? Não conhecia nada. E você não tinha internet nessa época, era muito pouco, entendeu? A internet estava começando ainda, né? Era no boca a boca, mensagem SMS, era escrito mesmo. Joguinho do celular... Te manda um fax. Você lembra? Claro. O joguinho do celular era aquele da cobrinha que você
ficava brincando, entendeu? Aí beleza, aí fui lá, aí ele me deu um chassi um pouquinho mais, porque era 2003, né, eu tava com um chassi 95. Isso mesmo pro interior só o pessoal veio Guará como a galera gasta de kart, né? Então assim, é muito atrasado. Aí ele me deu um kart 98 lá, e eu mesmo, nessa prova mesmo eu já subi em quarto. E tinha uma galera, assim, um grid, 10, 12 pilotos, assim, então assim, já mandei bem já ali. E aí fiz as outras duas em Caraguá, aí cheguei em terceiro, só perdi para a equipe que eu fui correr depois, que era do Marquinho, né, que era o Danilo e o Natan, que pilotaram, a gente pilotou muitos anos juntos aí, os dois pilotam muito bem. E aí comecei, e eu andei em Guará também 2 provas na pista antiga. Ela virava 25 segundos, 26 segundos, 27. Guará, pequeno? Era pequenininho. E aí depois teve a reforma. É que agora, só para ter uma ideia, Guará é 1 minuto, 1 minuto e 2. Não, isso de rental. Por exemplo, com esse kart aí, ele vai virar, por exemplo, no traçado aí que vocês viram 1 em 1, eles estavam virando 54, 55 de F4, deve virar 53, 52. Na ordem de ideia, digamos, isso é perto do minuto, né? Sim, é totalmente diferente, o dobro da pista. Agora é uma pista muito legal o traçado lá, as zebras são muito boas de andar, porque tem pista que você anda que a zebra... Você deixa uma costela junto, né? Cantinho com você. Mas já é outra história. Isso foi mais pra frente, mas não foi de zebra, não. Aí foi já acidente, e foi da pista do Brasileiro de 2005, tá? Mas aí, beleza, aí comecei, aí fiz esse... Sempre só perdendo pros dois, né? Só que aí eu andava com um chassi 95, 98, né? Que aí você virava, era igual rental, você virava... O kart continuava, aí depois ele entrava. Ou seja, tu não tinha a melhor máquina. Não tinha, tava muito longe mesmo. Entendeu? Ok. Aí fui, né, com o Marquinho, que era um cara mais já profissional, já tinha caminhão, né, era uma equipe de destaque de Caraguá e de Guará. Aí a gente começou a correr, fui fazer o Paulista, né, porque... Tá, é importante aí. Vai, conta, Paulista, que mais ou menos que época? Então, isso 2004, né, 2004 então o que acontece, o pessoal pensa assim, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que corre o ano inteiro. Não, cara, é muito caro você correr de kart. Então, assim, normalmente o brasileiro, Copa do Brasil, é uma semana. O campeonato, que, vamos dizer assim, que é um brasileiro, que na verdade, na minha época era até um sul-americano, que vinham os colombianos andar aqui. E esses colombianos chegaram na Fórmula Indy, que é o Saavedra e o Carlos Huertas, tá? Então eles vinham isso super normal. Montoya não começou com kart também, não? Cara, ele começou, só que na Colômbia, e acho que ele foi para os Estados Unidos mais cedo. Entendeu? Do Montoya, na verdade, assim, eu não sei muito da história dele antes da Fórmula Indy, tá? Então, assim, dele eu não consigo falar muito, não. Tudo bem. Tá perdoado. Vamos acabar aqui, então, porque a gente não sabe dar no Montoya, pô. Não, mas ele foi um puta campeão, né, cara? Mas foi o maior que ele Colômbia da Colômbia foi, com certeza. Sem sombra de dúvida. E aí, foi aí um ano de 2004, foi um ano de muito aprendizado. Por quê? A equipe também era do interior e ela estava começando lá, entendeu? Então, assim, aí até você encaixar, né, preparador de motor, porque assim, como que era na época, tá? Então, esse tem uma diferença equipe, também já tem uma hoje. Equipe, então. Não, é que é um pouco diferente também até a competição, como que era antes, tá? Hoje, até no brasileiro, em muitas categorias, você tem um motor sorteado, tá? E que aí você consegue ter um custo mais baixo, tá? Antes, esse paulista, não, você tinha o seu motor ou você alugava de um preparador, você não aluga da competição, tá? Isso que é a diferença. Você alugava, então aí você entra no Tchê, na Araçá, né, que era bom, a própria RBC, que já fazia muito bem na época, né? Aí você tinha a galera que fazia, né? O Bahia, o pessoal. Então, assim, a gente apoiou muito e é uma coisa também lá, que quando você vai nesse mais alto nível, o dinheiro fala. Então, assim, eu contasse uma história, que pelo menos, assim, as pessoas que eu me envolvi, eu tive a sorte, pelo menos eles eram realistas comigo, entendeu? Então, assim, até mesmo por andar bem, tudo, ser um cara legal, saber trabalhar em equipe, né? Eles falavam, seguinte, tal fulano paga 15, outro fulano paga 10. Você paga 1,5, então você não vai ter o que eles têm, entendeu? E era isso mesmo, assim, às vezes a gente pagava R$2.000 por mês de motor. Então fala disso, estamos falando 2004, nível paulista. Vamos lá, então o paulista, assim, então aí estamos falando de grana. Cara, uns R$10.000, R$12.000 na época você gastava para fazer uma etapa. Uma etapa? Uma etapa. Que é hoje que você gasta, tá? Você vai gastar de 2 tempos de sênior, por exemplo. É lógico que assim, fazer de uma maneira que nem eu fazia. Passava um pneu, entendeu? Às vezes nem passava um pneu novo, porque aí tem gente que passa 10 pneus novos num dia, entendeu? 5 pneus, 6, 7.
E isso daí, lógico. Ainda apertando, digamos, né? Exato, porque assim, você vai, aí você tem as diferentes temperaturas, você tem a diferença de borracha, porque assim, o kart, o que é legal do kart de competição, com exceção da cadete, que é as criancinhas, né? As principais categorias, mano, você pode mexer em praticamente tudo do kart. Então você tem os limites lá, por exemplo, a bitola traseira, você pode ir até 140, entendeu? Dianteira você pode fazer até isso. Aí você tem os limites que você pode, mas aí você vai trocando. Então você pode trocar eixo, banco, posição de banco, né? E isso daí faz, numa competição que nem o brasileiro, faz muita diferença, né? Porque você tem muita borracha na pista, né? Então assim, o kart muda, né? Então você começa o treino de um jeito, você termina de outro, né? Então vamos lá, 10 mil reais de orçamento para uma etapa. Para uma etapa. Então aí o que eu fazia? Eu não fazia todas, né? Então eu corria uma ou outra para ver como que estava o meu nível, para me preparar para o brasileiro, para a Copa do Brasil. E como achou isso? Cara, aí você, meu pai, mas aí, por exemplo, tem histórias bem legais. Por exemplo, o Divino, que você conhece, Sim. Que é gerente do Kart Center. Ele era também, ele passava em casa... Ele que me colocou, aliás, nisso tudo, hein? Então, foi mas Divino que falou, ele não vem competir com ele. Ele fez muitas pessoas, por exemplo, o Gustavo Risse foi uma pessoa que depois, ele começou, depois eu dei só a parte técnica mesmo de pilotagem, mas a abertura para ele, o Gustavão é um autista que corre, né, com o pessoal aí, se diverte, e o que é mais legal é envolvido no meio, né? Então, assim, é um cara que vem, conversa, tem uma vida, faz parte da sociedade, faz parte desse meio, né? E com certeza o Divino é um dos caras, o Bruno Costa, a galera assim, né, ali do campeonato, né, o pessoal Lauri, né, então aí todo mundo tem uma participação muito grande. Lauri que é o dono do Kart Center. Dono do Kart Center. Que é finlandês de origem. Finlandês de origem, né? Não é alemão, por favor. Nem russo. Raikkonen, Aikinen, Cara, tem nomes bons também. A Finlândia é um dos maiores nomes, né, do automobilismo. Eles têm muitos bons, e a quantidade, né, 4 milhões, acho, de pessoas, 5 milhões, né, e o PIB per capita de piloto lá é muito bom, né? Não, depois da França vem mesmo. Começou. Só é mentira. Então, mas assim, não é. Aí na época, então, o que era diferente de hoje? Você tinha um motor, então você tinha um custo mais alto e era o ar. Né? Isso acho que foi 2007, 2008, não sei, 2010, que mudou para a água, que aí você consegue economizar um pouco mais nessa questão do motor. Né? É mais legal de andar, anda um pouquinho, é mais agressivo, mais arisco, né? Tanto que é um pouquinho mais leve, né? Que você não tem radiador, e o motor ele gira um pouquinho mais. Né? Então assim, é uma delícia andar, só que é muito caro. Né? Então assim, aí faz... Não, me quero voltar um pouco mais à tua história, assim, 2004 Paulista, 10 mil reais por etapa, aí como...